Olá, meu amigo, tudo bem? Olha só, eu tô aqui para falar sobre uma mudança que está acontecendo no mundo e de forma gradativa, paulatina e quase que imperceptível. Isso tem se revelado na forma de governar, na forma de administrar as coisas, na forma de nos relacionarmos com a realidade, na forma de nos relacionarmos em comunidade. E que é uma mudança de paradigma. Nós estamos, durante muito tempo, a nossa forma de pensar foi uma forma cartesiana, uma forma linear. E quando nós falamos de pensamento cartesiano, de modelo cartesiano, vale a pena nós lembrarmos do gráfico de Descartes, né? Esse é aquele gráfico cartesiano de A e B, ou seja, é uma figura geométrica importante que serve para a gente mostrar a influência que esse tipo de pensamento linear teve na nossa forma de ser, na nossa forma de agir e na nossa forma de estruturar o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas leis, porque nós passamos a viver de forma linear, de A para B, transformando o outro no problema. Você é o A, você é a solução, o B é o problema. Então precisa de uma ação. Então a gente acabou desenvolvendo todo um panorama, toda uma realidade de luta, de enfrentamentos, né? De combate, de trincheiras. A gente se coloca atrás de alguma trincheira ideológica para atacar os nossos irmãos que não concordam conosco, ou que não cumprem as leis, ou então que não se ajustam às nossas expectativas, ou aqueles que não conseguem se ajustar às normas vigentes, a esse mundo, né? Isso é muito doente, isso é muito limitante. Infelizmente, o pensamento cartesiano é isso. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que exista um jovem, um garoto, numa comunidade que seja um infrator. Está ali cometendo alguns delitos, incomodando todo mundo. E nessa comunidade, qual é a ação, dentro de um pensamento cartesiano, o que se faz para resolver um problema desse? Ora, o A, que é a polícia, que são as instituições de repressão, de justiça, isso, aquilo, outro, age sobre o B, que é o problema, que é esse menor. Então, entra dentro do processo, retira o B, encarcera ele, leva para uma instituição prisional qualquer, tira o problema do meio da sociedade. Ok, isso é uma ação tipicamente cartesiana, de A para B. Ok? Isso resolve o problema? Não resolve. Por quê? Porque aquele espaço vazio vai ser preenchido por um outro garoto, talvez mais problemático ainda, ou por outros dois, e assim por diante. Aí o pensamento cartesiano segue enxugando gelo. É isso que a sociedade faz, é isso que todas as instituições cartesianas, orientadas por esse pensamento cartesiano, fazem, infelizmente. Ora, e que mudança é essa? Nós estamos saindo do pensamento cartesiano para um pensamento sistêmico, para entender que o problema não é única e exclusivamente aquele jovem. O problema não é essa parte, o problema não é o B, o problema não é tão simples assim, o problema não se resolve com combate, colocando-se atrás de uma trincheira ideológica qualquer, arvorando-se o dono da verdade, a representação do bem, e com todo o preconceito, com toda a sua capacidade de emitir julgamentos, considerar o outro o problema. Não, o pensamento sistêmico não pensa assim, mas ele enfrenta o problema de outra forma. Como é que nós vamos enfrentar um jovem infrator que está dentro de uma comunidade criando problemas? Nós não vamos apenas nos deter
na contenção desse jovem. Não, a gente vai fazer, o pensamento sistêmico fará outras coisas, fará um outro tipo de abordagem. Tentará entender, por exemplo, quais são os componentes que estão produzindo uma distorção naquele sistema representada por aquele jovem. Será que está faltando no sistema educação, lazer, cultura? Será que está faltando inclusão? Será que está faltando oportunidade? Será que as pessoas estão tendo acesso ao trabalho, ao emprego? Será que nessa comunidade todos estão, portanto, tendo todas as condições de estarem inseridas de forma razoável dentro de um sistema, de forma a ter uma vida plena, uma vida de bem-estar social? Esses questionamentos que surgem diante do pensamento sistêmico. E aí, ao invés de ficar criando gelo, se enxugando o gelo, nós vamos adotar o pensamento sistêmico, ele adota políticas horizontais de inclusão, políticas voltadas para corrigir esse tipo de distorção. Isso acontece hoje em alguns países civilizados, alguns países mais adiantados. Infelizmente, no Brasil, nós estamos vivendo um retrocesso, né? Se fala cada vez mais em lutar, em recrudescer essa luta, em transformar o outro num inimigo, num problema. E todo o avanço que se teve em termos de inclusão, em termos de integração, tudo isso sofreu um baque terrível nos últimos tempos, mas não adianta, são cães que ladram e essa caravana vai passar, porque isso é um movimento natural, isso vai acontecer no mundo mesmo, é uma tendência, as pessoas vão ter que se render a isso, as pessoas vão ter que entender que por mais que os cães estejam ladrando, essa caravana vai passar. E não pode se opor, não há força que possa... O Guevara dizia uma frase bem interessante, você pode arrancar 1, 2, 3 flores, mas é impossível você deter a primavera. Então não há como deter algo que está alinhado a um processo natural de desenvolvimento, de transição. Isso seria a transição. O mundo passa por uma transição? Passa. Que transição? Justamente essa. Nós estamos passando por um processo de transição. A transição está acontecendo dentro da gente, na nossa forma de olhar para o outro, para o mundo, para as questões externas, na nossa forma de nos envolvermos com os nossos amigos, familiares, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas com as quais trabalhamos. Veja, se você aplica um pensamento sistêmico dentro da sua casa, isso vai mudar muito a maneira de você se relacionar com os teus filhos, com a tua esposa. Se ele tem problema, você vai tentar entender o que está provocando o problema e não combater o problema com discussão, com ações truculentas, colocando-se atrás de uma trincheira, né, julgando, condenando, reprimindo. Isso tudo a gente viu que não levou a lugar algum. A gente sabe onde essa estrada vai dar e a gente sabe que não é a solução. Então não adianta nós querermos insistir, sermos conservadores, tentarmos viver abraçados a esses conceitos, não. Está na hora de nós começarmos a abrir a nossa mente para o pensamento sistêmico, para o pensamento holístico, para o pensamento integrativo. Veja o que acontece no mundo. O Oriente está se ocidentalizando. E o Ocidente se orientalizando, ou seja, lá no Ocidente, no Oriente, você percebe as empresas do Ocidente contratando serviços na Índia, serviços no Japão, o Japão se transformando num grande polo industrial do planeta,
os conceitos, a cultura ocidental cada vez mais difundida nesses povos, da mesma forma que no Ocidente nós estamos cada vez mais nos orientalizando, nos espiritualizando, buscando informações, buscando uma aproximação desses conhecimentos milenares como yoga, reiki, como meditação, enfim, tantas outras coisas maravilhosas que esse tesouro do conhecimento oriental tem a oferecer. Então está na hora de nós começarmos um processo de expansão de consciência, de aprendermos a olhar para a coisa de uma forma mais ampla, sem transformar o outro no problema, sem transformar, enfim, sem nos influenciar por conceitos, padrões, valores e coisas que estão absolutamente ultrapassadas. Então é isso, nós não podemos colocar vinhos novos em odres velhos, é preciso olhar para o mundo de uma forma diferente, distinta, mais leve, mais sutil, capaz de integrar e não colocar-se em pé de guerra contra tudo e contra todos. Ok? Até o nosso próximo vídeo.